esse metal? Massa molar do metal. Opa. Primeiro um L, depois uma interrogação. Bem grande aqui, né? Como a gente faria? O que a gente sabe de conceito de percentagem e quantidade relativa? N do metal vai ser igual a quê? Massa sobre massa molar. Isso, vezes 100. Bem lembrado. E qual que é a quantidade relativa do oxigênio? Isso, 11,2 dividido por quem? Por 15 pela massa molar. 15. Por que a gente tem que fazer do oxigênio primeiro? Porque tem essa relação M2O. Ah, esse 2 aqui é preto. Opa, não era para estar em azul esse garoto aqui. 2, ó, 15,999. Quanto vai dar? 0,7? É, 0,70. É, 0,7 que eu não multipliquei por 100, né? Ou 70%. 0,7. Que conclusão que a gente chega? 0,7, quanto tem que ser aqui? 1,4. Não deu 0,7 aqui para o oxigênio? Então quanto que tem que ser o M? 2 vezes ele. Então 2 vezes 0,7, ou seja, 1,4. Então aqui vai ser quanto? 1,4 vai ser igual a quantidade relativa de quem? Do metal, que é massa sobre massa molar. A gente traz a massa molar para cima e desce a quantidade relativa para baixo. O que a gente vai encontrar? Massa molar. Porque a massa a gente já tem, 88,8. Professor, eu não entendi porque seu 2 1,4 não. Ah, boa, assim que eu gosto. Quando a gente pergunta. Ó, nunca se esqueçam do que eu vou dizer agora. Se não tem dúvida é porque não aprendeu. Verdade, não é brincadeira, porque às vezes a gente aprende tão bem que a gente fica mais em dúvida ainda. Eu aprendi isso ao longo do meu doutorado, tá? Questionar sempre. O composto tem fórmula química, M2O. M2O. Sendo que 88,8% é de metal e 11,2% é de oxigênio. Ok? Certo. Qual que é a quantidade relativa do metal? Massa do metal sobre massa molar do metal. Qual a quantidade relativa de oxigênio? Massa do oxigênio sobre massa molar do oxigênio. Então a gente vai ter as quantidades relativas. Logo, a quantidade relativa do metal eu não consigo determinar ainda. Vou até apagar esse 100 para deixar em fração. Tá? A quantidade relativa do metal eu não consigo. Por quê? Eu tenho a massa do metal? Tenho. Do metal eu tenho, que é 88,8, que é praticamente 88 gramas. Vou pôr entre parênteses aqui, 88,8 gramas. E esse daqui é quanto? 11,2 o quê? Gramas. Ou seja, o que está em percentual a gente considera em gramas, percentual em gramas. Então se eu não consigo, porque eu tenho essa massa, mas eu não tenho a massa molar, que é o que ele está pedindo. O autor do livro, ele fala, encontre a massa molar do metal para poder me determinar quem que é esse metal que entra aqui no M. Se é o alumínio, se é o sódio, se é o potássio, entenderam? A gente precisa descobrir quem que é esse metal M, tá? Ele é genérico. Só que a gente consegue determinar o que aqui? Quantidade relativa de oxigênio. Quanto é? 11,2 dividido pela massa molar do oxigênio. Quanto deu a quantidade relativa do oxigênio? A do metal é quantas vezes mais do que a do oxigênio? Então, a quantidade relativa do oxigênio é quanto? 1,4. Que vai ser igual massa sobre massa molar. O que eu preciso encontrar? Massa molar. Eu tenho a massa, trago ela aqui, eu tenho quantidade relativa que eu encontrei indiretamente. Ó. Indiretamente eu encontrei a quantidade relativa do metal. Por isso eu vou conseguir isolar aqui, ó. Isolando, a massa molar vem para cima e, obviamente, 1,4 vai para baixo. Quanto que vai dar, então? 63, isso. Então deu. Não, eu explico de novo. Massa molar 63,45? 42. Ah, alguma coisa, menos por mol. Obrigado, meninas. Vamos procurar na tabela. Quem tem essa massa molar? É metal? 63 e alguma coisa, que é metal. Quase tudo é metal. É, mas com essa massa não é muito. Cobre?
Cobre. Então, se é o cobre, qual que é o composto? Como chama esse composto? Os dois óxidos. Mas não com esse nome aí, né? Óxido de cobre. Óxido de cobre 1. Esse daqui é o 1, tá? Cu2O. Cu. Mas é Cu com C de sapo, tá? Não é C de cebola. C de sapo não é C de cebola, tá? Por que é 1,4? Vou mostrar pra você. Ó, porcentagem do metal, porcentagem de oxigênio. Se eu sei é do metal, o restante é de quem? Do oxigênio. Né? Quantidade do metal relativa, massa sobre massa molar, não sei achar. Quantidade do oxigênio, massa sobre massa... Opa, essa eu consigo achar. 11,2 e massa molar 15,999. Eu achei que a quantidade relativa foi 0,7. Só que se a gente olhar a fórmula é M2O. Se eu destrinchar essa fórmula, eu tenho 2M mais 1O. Não é isso? Eu tenho 2 átomos do metal e 1 átomo do oxigênio. Lembra que quantidade relativa é número de mol? Então é como se eu tivesse quantos átomos de oxigênio? 0,7. Não pode ter, mas é como se eu tivesse 0,7 mol de átomo. Tá? Se eu tenho aqui 0,7, quanto que eu tenho que ter aqui? 2 vezes 0,7. 2 vezes 0,7, que é 1,4. Olhando a fórmula, eu sei que M2O é a fórmula do composto. Para cada oxigênio eu tenho que ter 2 do metal. Se o oxigênio aparecer para mim 0,7, então obrigatoriamente o metal é 1,4. Então a quantidade relativa do metal é 1,4. Eu tenho a massa do metal, eu coloco aqui, esse 1,4 vem para baixo, a massa molar vai para cima. Quando a gente isola essa massa molar, vai dar 63,45. Aí a gente pega a tabela periódica e compara, que foi o metal cobre. Então o composto em voga é óxido de cobre 1. Óxido de cobre 1. Cobre 1. É 1. Porque você precisa de 2 cobres para interagirem com o oxigênio. O outro, a respeito desse, fala assim, ó, de forma igual, um composto M2O3. Vamos ver se vocês entenderam, então. Agora o composto é outro, hein? M2O3. M2O3. Hã? Lista 3. Qual exercício que é esse, não? Exercício 17 da lista 3. Vocês vão ter que fazer, né? Aproveita para copiar. Não sei. Entregar, né? Professor, Oi? esse daí também é 17A, agora vou fazer 17B. Esse que o senhor está fazendo vai cair na prova? Sim, é um conceito, mas não vai cair nesse exemplo. Esse áudio. Questão 17 da lista de exercício. É como se fosse a parte A aqui e a parte B aqui. Também é 17. O composto agora é M2O3. M2O3. Isso. Acho que você estava me acompanhando. 69,9 do metal. Vai ser dentro do calor. E quanto que vai ser do oxigênio? O restante vai ser 30,1? 30,1 do quê? Do oxigênio. N do metal. Como que eu encontro N do metal? O metal não sei nem quem é. Tanto é que ele está expresso na forma de M. Massa do metal. Massa molar do metal. O que ele quer saber é a massa molar. Como que eu encontro N do oxigênio? Massa do oxigênio sobre massa molar de quem? Do metal? Não, do oxigênio. Esse daqui a única coisa que eu sei é a massa, que é 69,9. Aqui eu não sei a massa molar. Esse daqui o que eu sei? A massa, quanto é? 30,1. Quanto é a sua massa molar? Quanto dá esse valor? Quantidade relativa de oxigênio? 188? Olhando para a fórmula química do óxido,
Eu tenho 2 metais e quantos oxigênios? 3. Então significa que eu tenho 2 terços de oxigênio no metal. Entenderam ou não? Sim. Quem que eu tenho mais na forma do composto? Oxigênio. Eu tenho 3 oxigênios e 2. Se fosse 1 para 1, então a quantidade relativa dele seria 1,88. Mas ela não é 1 para 1, ela é 2 terços, né? Então vai ser o seguinte: vai ser igual a 2 terços de N do oxigênio. Todo mundo concorda com isso? Ó? O N do oxigênio, né? 1,25. E por que não 3 meios? Por que não 3 meios? Vamos olhar para a fórmula. Melhor. Quem aparece mais? Metal ou oxigênio? Oxigênio. Oxigênio. Se o oxigênio aparece mais, você perguntou para mim por que não 3 meios. O que é 3 meios? Bate na calculadora. 3 meios vai dar um valor menor, maior do que 3 meios. Não. O que é 3 meios? dividido por 1,5. 1,5. É como se você estivesse afirmando para mim que você tem 1,5 vezes a mais de metal para oxigênio. Você tem? Não, você tem 1,5 vezes menos. Não é isso? Você tem uma quantidade bem menor. Você tem, na verdade, 2 terços de oxigênio que é do metal. Por quê? Quem aparece mais, metal ou oxigênio? Oxigênio. Oxigênio. Quanto que o metal aparece? 2 terços do oxigênio. Então, por isso que você vai multiplicar por 2 terços do oxigênio. Quanto deu isso aqui? Alguém falou para mim. 1,25. Então, isso aqui vai ser igual a 1,25. Agora ficou fácil, né? Porque eu tenho N do metal. Vou trazer aqui para baixo, ó. Então, isso mesmo, N do metal vai ser igual a 1,25, que vai ser igual a massa. Quanto que era a massa? 69,9 dividido por... Mesma coisa. Conhecimento de química, ele só se altera. Massa molar. A gente vai isolar. A massa molar vai para lá, então vai ficar emão do metal, que é massa molar, né? Vai ser igual a 69,9 dividido por 1,25, que dá quanto? 55,92. Quem é esse carinha aí? Pronto, então o composto vai ser Aproximadamente. isso, aproximadamente Fe2O3. Viram só que sabendo a composição química de um composto, a gente consegue determinar até quem é o metal, ou quem é o átomo não metálico. O N significa o que mesmo? Metal, é um metal genérico. Ah, ele dá pra você achar. É um metal genérico. Professor, Obrigado. o nome é trióxido de ferro. Não, é óxido. Não, isso porque não entra. Ah, É óxido de ferro, 2 ou 3? 3. 3. Tá. Professor, eu quero entender como você chegou nos 2 terços. Fez uma suposição? Não. Eu olhei. Qual que é a fórmula química do composto, Regivaldo? M2 ou 3? Esse M eu vou colocar ele até em vermelho, porque eu não sei quem é ele. Podia pôr no X, mas eu vou chamar de M. Aqui, ó. Quantos metais eu tenho? 2. Na fórmula do composto, quantos átomos de metal eu tenho? 2. Quantos átomos de oxigênio eu tenho? Quem aparece mais na fórmula? Oxigênio ou metal? Oxigênio. Então a quantidade de oxigênio é maior que a quantidade de metal? É. Porque você tem 2 metal e 3 oxigênios. Então, para saber o quanto eu tenho de metal, é 2 terços do oxigêno. Ou seja, ó, 2 terços. Se fosse 1 e 1, seriam igual. Você olhou, você visualizou os elementos. Sim, chegou visualizei a os essa elementos. conclusão que é 2 terços. E por que não é 3 meios? Até o nosso colega perguntou anteriormente. Porque se eu colocar 3 meios, é 1,5. Eu vou estar indicando que eu tenho mais metal, que 1,5 é maior que 1. Eu vou estar indicando que eu tenho mais metal que oxigênio, e não é. Eu tenho menos metal. Você pegou a massa dele. Isso, que massa? A massa percentual. E o autor do livro quer descobrir a massa molar. Mas para eu achar a massa molar, eu tenho que ter a quantidade relativa de metal. E para ter essa quantidade relativa de metal, eu tenho que fazer uma artimanha, achar a quantidade relativa de oxigênio. Aí eu tenho de oxigênio, então esse 2 terços está multiplicando esse 1,88, que vai me dar 1,25. Professor, multiplicou para achar os 3,45? Isso, você fez o seguinte, ó, você pegou a massa
essa daqui e dividiu por isso. Dividiu. Dividiu. Porque eu joguei a massa molar para cima. Professor, eu fiquei só com uma dúvida agora. Depois Sim. que eu acho a massa molar lá, e aí eu quero achar a massa sempre tem que procurar um número que não passa, Um número mais próximo desse. mas se for maior. Não pode. O número que é mais próximo desse aqui. 55 alguma coisa. Quem é? O ferro, né? Olhando no tabela é o ferro. 2,54. Sim, vamos pro intervalo. Já entendi. Mais dúvidas ou não? Pois é. Não, nossa, que coisa feia.